Olá, aqui é o professor Ramon, do Entenda Programação de uma vez por todas. E eu estou aqui hoje para a gente resolver os exercícios que eu deixei nesse post, a estrutura de um programa. Então, se você olhar no finalzinho do post, a gente tem uma seção de exercícios que eu deixei, ela está aqui. E os objetivos desses exercícios era vocês praticarem a parte de estrutura de um programa, que é o tema desse post, né? Bem como vocês praticarem o comando de escrever na tela, que é o escreva. Tá? É bem importante isso para que vocês tenham uma facilidade na hora que você tiver que escrever alguma coisa na tela, vocês não percam tempo de saber como é que a gente faz isso, né, e tal. Tem que estar bem craque, né, na parte de escrever na tela, tá? Inclusive com os detalhes que eu vou comentar aqui com vocês, tá? Então, este primeiro vídeo eu vou resolver o exercício 1 e depois eu vou fazer mais um vídeo para cada um dos exercícios, tá? Então, na questão do exercício 1, ele é bem simples, né? E a gente quer escrever na tela como se fosse um formulário, tá? Com o nome, idade, telefone, rua, número e CEP de uma pessoa. Tá? Então, para fazer esse exercício, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o Portugal Studio. Ele já está aberto aqui. Então, essa é a telinha que vocês vão ver se vocês seguiram todos os passos do último post, né, onde eu mostro como instalar o Portugal Studio. Vocês vão perceber que é essa telinha de entrada. Tá? Então, a gente vai criar um novo programa, clicando neste ícone aqui. E vocês terão aqui já um programa previamente preparado. Então o Portugal Studio te ajuda nisso, né? Então você já tem ali uma estrutura do programa pré-preparada para vocês trabalharem, tá? Então vamos lá. A estrutura de um programa básico no Portugal Studio é feita por essa palavra-chave, programa, seguida de abre-chave, seguida de fecha-chave. Tá? Então essa é essa parte aqui, né, é a estrutura básica de um programa. Dentro dele nós temos que ter uma função que a gente chama de início. Né? Eu comentei com vocês no último post que função é uma coisa que a gente vai aprender mais para frente com mais detalhes, mas é como se ela fosse realmente um algoritmo. Então uma função nada mais é do que um algoritmo. Mais para frente a gente vai aprender a usar algoritmos dentro de outros algoritmos. Então a gente tem uma função início aqui, que vai ser o nosso algoritmo principal, por assim dizer, né? O algoritmo que vai ser executado quando a gente quiser que ele, quando a gente pedir para a máquina executar esse algoritmo. Tudo bem? Então se a gente quer escrever um formulário, como a gente colocou, como está no exercício, tá aqui, a gente vai linha por linha pegando os dados e colocando o comando escreva, tá? Então eu vou pegar essa primeira linha aqui, nome, dois pontos, nome Maria José, e a gente vai colocar aqui, ó, escreva, vai instruir o computador a escrever na tela, nome, dois pontos, Maria José. Okay? Então a gente vai fazer desse jeito aqui. Lembrem-se que a sintaxe, lembra quando eu falei de sintaxe no post passado? Sintaxe é a regra para que a gente possa fazer algum comando. Então a sintaxe de escrever na tela é a palavrinha escreva, que é uma função também, uma função pré-definida, seguida de abre parênteses, seguida do texto que você quer escrever, seguido de parênteses. Tá? E eu também comentei no post passado que quando a gente quer escrever um texto, ele tem que estar entre aspas. Tá? Então não pode esquecer aqui de tirar de colocar essa aspas inicial e essa aspas final. São elas que indicam o começo e o fim do nosso texto. Tá? Tanto é que se você esquecer de colocar, né, na hora que a gente mandar executar esse programa, clicando aqui, né, você vai ver que o Portugal Studio vai falar que tem erros aqui. Tá? Ele não entende que nós temos... eu comentei, né, os erros eles nem sempre são bem claros. O mais importante é que a gente entender que está na linha 5, né,
E ele fala assim que a expressão não foi finalizada corretamente. Insira o caractere fecha parênteses para corrigir o problema. Tá? Então, provavelmente ele não está entendendo que a gente tem uma expressão aqui de um texto, né? E está falando para a gente fechar um parênteses, falando assim, ó, fecha aqui para mim, né? Só que na verdade a gente quer o quê? A gente quer um texto aqui, tá? E aí é legal, conforme a gente vai colocando linha a linha do nosso programa, que a gente vá executando para ver se a gente está fazendo a coisa corretamente, tá? A gente não, quando a gente está desenvolvendo um programa, a gente não faz ele todo de uma vez, para depois você tentar executá-lo, tá? A gente vai executando conforme vai fazendo. Então aqui eu vou escrever, eu mandar executar, e a gente vai ver aqui, olha, a saída, nome Maria José, tá certinho, né? Então agora vamos para a próxima linha do nosso formulário. A próxima linha do formulário, de acordo com o nosso exercício, é idade, 2 pontos, seguido de um espaço. Não comentei isso aqui, mas ó, tem um espacinho aqui, hein? Essas coisas são importantes a gente prestar atenção. Tá? Então tem um espaço aqui, 28 anos. Então se a gente ver aqui, vamos para o próximo comando, é escreva idade, 2 pontos, 28 anos. Né? Fecha parênteses, esquece de fechar o parênteses aqui. Tá? Então, se a gente executar esse programa, olha só o que aconteceu aqui, ó. Nome, 2 pontos, Maria José, não pulou uma linha, continua escrevendo, idade, 28 anos. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que conforme a gente vai mandando escrever na tela, o fato de a gente ter que colocar 2 comandos aqui, não significa que o computador entendeu que a gente tem que pular a linha. A gente não mandou ele pular a linha, a gente mandou ele escrever nome Maria José, seguido de idade 28 anos. Então, como a gente não mandou ele pular a linha, ele não pulou. Tá? Então, como é que a gente faz para ele pular a linha? Se você leu todo o post, né, você deve ter percebido que eu falei que para pular uma linha a gente tem que inserir um comando aqui no meio do nosso texto que indica um pula-linha. Né? E como é que a gente faz isso? É a barrinha invertida, cuidado que é esta barra. Tá? Não é essa aqui, hein? É a barra que a gente chama de barra invertida, seguido da letra N, de nova linha. Tá? Então isso aqui indica para o computador que esse texto é, na verdade, nome, 2 pontos, espaço, Maria, espaço, José, pula a linha. Então, se a gente executar agora o programa, a gente vai perceber que vai funcionar conforme a gente quer que aconteça. Olha lá, mandei executar. Então, tem aqui nome Maria José, seguido de uma pula-linha. E aí, na próxima linha, idade, 2 pontos, 28 anos. Tá? Então, vamos para a próxima linha aqui, ó. É um telefone, 2 pontos, espaço, parênteses 11, 9.555, tracinho 5555. Então tá fácil. Como é que a gente faz isso aqui? Manda escrever. Telefone, 2 pontos, 11, 9.555, 5555. Não esquece de fechar aspas. Não esquece de fechar o parênteses, tá? A gente tem a nossa comando, lembrando, é escreva, abre parênteses, fecha parênteses. E aqui dentro do parênteses vai a nossa mensagem. Né? E mensagem é dentro de aspas. Então, se a gente executar isso aqui, você já deve ter adiantado, você sabe que o que vai acontecer, né? Você já percebeu que depois de idade de 28 anos, ele não vai ter pulado a linha e vai aparecer telefone logo na mesma linha da idade. Né? Então vamos fazer um teste aqui, ó, vamos executar. Olha lá. Então aqui, ó, tá tudo junto e a gente quer que pule a linha. E você já aprendeu como é que faz para pular a linha. Põe um barra invertida N no final da linha anterior, né? Ok? Existem várias formas de fazer isso, tá? Eu só não estou mostrando as outras para vocês não, para que você não fique com uma carga de informação muito grande. Então vamos lá. A gente escreve uma linha de texto
e põe um barra N no final para pular numa linha, tá? Depois eu vou mostrar outras alternativas, mas por enquanto vamos continuar nessa sequência de ideia, tá? Então depois do telefone nós temos a rua, né? Rua dos Bobos. Então vamos lá, vamos colocar aqui escreva, seguida de parênteses, seguido da mensagem que é rua, dois pontos, Rua dos Bobos. Não esquece de fechar aspas, não esquece de fechar o parênteses, tá? E aí você já deve ter lembrado que a gente não deve esquecer o quê? De colocar um barra N aqui para que a gente possa pular essa linha. Então se a gente executar aqui, olha só, está ficando parecido com o nosso exemplo lá, com o nosso exercício. Tá? Então, ó, nome Maria José, idade 28 anos, o telefone e a rua. Está faltando o número e o CEP. Tá? Então o número é 0 e o CEP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro número. Abre uma linha aqui, né? Não esqueça que a gente tem que estar fazendo isso dentro da função aqui, né? Começo da função com a chave, final da função com a fecha-chave. É legal que o Portugal ele vai te dando uma indicação, né? Quando você está aqui no finalzinho, ele põe uma indicação aqui de onde é que está abrindo e aqui de onde está fechando, né? Isso é legal. Uma coisa interessante que eu costumo fazer é, por exemplo, eu vou usar o comando escreva. Então eu sei que o escreva ele abre e fecha parênteses. Então eu já ponho o abre e fecha parênteses. E lá dentro eu vou colocar a mensagem, certo? Então em vez de abrir uma aspas, escrever alguma coisa e correr o risco de esquecer que fecha aspas, já abre aspas, fecha aspas. E aqui dentro, né, eu vou com o cursor para dentro das aspas e escrevo aqui a mensagem que eu quero. Tá? Então número, seguido de 2 pontos, espaço, 0. Tá? Não vamos esquecer aqui um barra N no final. Tá? Então se a gente executar aqui, olha lá, Maria José, 28 anos, o telefone, a rua e o número está aqui. O próximo passo então é o CEP. Estamos olhando para o CEP. Vamos aqui e escreva. Vamos começar já a fazer isso, ó. Abre e fecha parênteses. Vai para dentro dos parênteses. Abre aspas, fecha aspas. Vai para dentro das aspas. E aqui você escreve a sua mensagem. CEP, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Não vamos esquecer, aqui a gente quer um pula linha aqui também. Né? Então se a gente executar, tá lá. Nome Maria José, idade, telefone, rua, número e CEP. Eu vou abrir um pouquinho aqui para a gente ficar mais fácil de ver. Tá aí. Nosso exercício está quase resolvido. Né? Tem um detalhe aqui importante. Se você olhar aqui para a nossa saída, né, você vai perceber que os 2 pontos não estão alinhados. Tá? Como assim alinhados? Ora, vamos ver o nosso exercício aqui. No nosso exercício, o formulário tem os 2 pontos todos alinhados. Tá? Então é importante que a gente faça isso também. É importante que você preste bastante atenção em como é que o exercício está pedindo para que você faça exatamente igual na resolução dele, tá? No seu programa, no seu algoritmo. Tá? Você vai perceber que esse monte de exercício aqui são bastante um treino, né, de posicionamento de caracteres, posicionamento de espaço, para que você treine isso aqui bastante, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente arruma isso? Bom, para a gente fazer isso, a gente tem que ir colocando espaços aqui na frente para que os 2 pontos fiquem todos alinhados. Né? E no nosso caso aqui, o que a gente quer alinhar é com os 2 pontos do telefone, né? Que ele é o maior texto aqui. Então os 2 pontos aqui ficam todos alinhados, tá bom? Então é bem simples, basta colocar o quê? Espaços na frente.
tá? Esses espaços aqui fazem diferença. Então, agora, se eu executar esse exercício, né, vamos aqui, clicar na flechinha aqui de execução, você vai perceber que a saída agora está certinha, tá? Conforme a gente espera lá para ficar igual ao do exercício. Tudo bem? Bom, espero que você tenha conseguido replicar aí no seu computador. Se não conseguiu, tente, né? Vai testando, vai fazendo testes. Qualquer coisa, manda um e-mail lá no site. Tem uma seção de contatos, né? Então aqui em cima você pode vir aqui e mandar uma mensagem para mim, né? Você pode mandar uma mensagem aqui para mim com a sua dúvida, ou até mesmo, se você vier aqui no final desse post, né, você tem uma seção de comentários, você pode colocar a sua dúvida aqui, e aí dessa forma ela fica até disponível para quem também tiver com alguma dificuldade, aí ver a dificuldade que você teve, né, e como é que a gente resolveu ela, tá bom? Então, finalizo aqui esse vídeo e espero você no próximo vídeo da correção do exercício 2. Até mais!